Olá pessoal, bem-vindo ao canal História e Geopolítica e hoje nós vamos falar aí de um assunto muito mais histórico, apesar que tem a ver também, tem muito a ver com geopolítica, tá? Uma coisa, na verdade, uma coisa anda dadas com a história e a geopolítica, ok? Hoje eu vou falar sobre um livro do autor Richard J. Evans, mais conhecido como Richard Evans. Ele é um autor muito reconhecido, especialista em Segunda Guerra Mundial e nazismo. E hoje nós vamos falar de um dos livros que tem, é, que se chama Terceiro Reich, na História e na Memória. Tá? Hoje eu vou fazer um breve resumo desse livro, ok? E dependendo aí da receptividade, posso fazer um resumo de outros livros, tanto dele quanto de outros autores que falam sobre esse assunto, ok, pessoal? Então vamos lá, tá? O livro, como eu acabei de citar o nome dele, né? O Terceiro Reich na História e na Memória, do Richard Evans, ele foca na questão do legado do nazismo, de como o nazismo foi construído e reinterpretado ao longo das décadas. Ele faz uma análise da memória coletiva, tanto na Alemanha quanto no restante do mundo, e como foi moldada, né, como que foi feito um molde por diferentes narrativas políticas e culturais. Pessoal, aqui eu tenho que deixar um adendo muito importante. Memória não é história. Quem estuda história na academia, que eu falo na universidade, quem faz curso de história sabe disso. E o pessoal que curte muito a parada de história precisa saber muito bem do que eu tô falando aqui. História não é memória, memória não é história. Depois eu posso fazer também um outro vídeo explicando o que isso significa, tá? Porque o fato de uma memória coletiva, uma memória que a pessoa teve de uma época, a memória que a pessoa tem daquela época não quer dizer que é história. História é algo, memória é outro. Mas as duas coisas são importantes, tá? Depois eu faço um outro vídeo para explicar isso melhor, para não ficar ponta solta e não ficar uma coisa assim um pouco difícil de entender. Mas vamos lá, falando sobre o livro, que é um livro que eu indico, tá, pessoal? O livro ele aborda temas como a reconstrução da memória após a Segunda Guerra Mundial. Se vocês ouvirem um barulho de um helicóptero, tá passando um helicóptero aqui agora na hora que eu tô gravando. Mas perdão aí, pessoal. Eu espero que o áudio abafe um pouco o som. Passou aqui com. Mas vamos lá, vamos voltar, né, para fugir do assunto. O livro, ele, como eu falei, ele aborda temas como a reconstrução da memória após a Segunda Guerra Mundial, né, o papel dos filmes, da literatura, da cultura popular e de que forma elas ajudaram e ajudam a moldar a percepção do nazismo, ou seja, as pessoas percebem o nazismo e o papel ali da questão do julgamento de Nuremberg, ok? Ao longo dos capítulos, Richard Evans ele explora a evolução do discurso público sobre o Holocausto, as controvérsias em torno da responsabilização e diferentes abordagens de países e grupos em relação à memória nazista. E pessoal, é só interessante aqui falar que eu vou repetir essa frase aqui que ela é muito importante. Ao longo dos capítulos do livro, né, Evans explora também a evolução do discurso público como o Holocausto, as controvérsias em torno da responsabilização e as diferentes abordagens de países e grupos em relação à memória nazista. Para quem não sabe, existem grupos, por exemplo, é feito um estudo e dizem que 6 milhões de judeus morreram. Esse assunto é um assunto muito polêmico, tá? Se falar e a gente tem que ter muita prudência no que nós vamos falar agora, porque, por exemplo, existem grupos de estudos, não tô falando assim qualquer um que sai falando qualquer besteira. Mas existem grupos de estudos que afirmam que, veja bem, não é uma afirmação minha, tá? É
importante deixar bem claro. A gente tem que desenhar as coisas no YouTube hoje, para as pessoas não entenderem errado. Existem grupos de estudo que falam que, por exemplo, que o número de judeus mortos não foi de 6 milhões. Uns ficam discutindo que foi 2 milhões e meio, outros falam que foram 4 milhões, falam que foram 5 milhões e a história ela aceita como um número exato 6 milhões. Quanto a isso, a gente não discute. Aí entra uma outra discussão, que é o que? Fato histórico. O que é um fato histórico? É algo que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu? A perseguição aos judeus é um fato histórico? Sim. A mortandade em massa dos judeus nos campos de extermínio e de concentração, isso é um fato histórico? Sim, também. Então isso não cabe discussão. Agora, quando entra um grupo de falando, olha, pode ser que a contagem não seja 6 milhões, pode ser que seja até mais de 6 milhões, pode ser que seja um pouco menos, por exemplo, pode ser que seja 5 milhões e 500 mil. Só que esse pessoal, ele logo é tirado da discussão sobre uma desculpa, o pretexto, sobre o pretexto de dizer que são pessoas negacionistas do Holocausto, sendo que qualquer pessoa que é negacionista do Holocausto está cometendo um erro porque o Holocausto ele foi um fato histórico. Fato histórico é algo que não tem como você dizer. É quando tem tantas provas que não tem como você dizer que não aconteceu. Então, de fato, aconteceu. Agora, existem discussões sobre a quantidade de pessoas que faleceram ali, entendeu? Mas esse debate gera muita polêmica, tá? Então, esse livro, ele entra em polêmicas e o autor, ele não é um autor tendencioso. Muito pelo contrário, se vocês pesquisarem, ele é um dos autores mais reconhecidos sobre a Segunda Guerra Mundial. Por, por, todas, por todas as críticas, ele é um dos mais conhecidos. Tem vários, tem outros. Eu posso citar vários aqui, mas eu tô focado nele, né? Que é o Richard J. Evans. Né? O Richard Evans. Entendeu, pessoal? Então, vamos lá. Como eu falei para você, a questão da polêmica, né? No livro do Richard Evans, ele aborda alguns capítulos que se destacam em relação ao revisionismo histórico. E uma das polêmicas que ele destaca é a discussão sobre negacionistas do Holocausto. Negacionista, aí a palavra já fala, né? Negacionista é negar que houve o Holocausto, que o Holocausto foi uma mentira, que não aconteceu, que foi uma invenção dos vencedores, que, que inventaram isso, ou coisas desse tipo. Aí não dá para discutir, né? Aí é complicado, né? Falar que não houve Holocausto aí fica um pouco difícil, né? E também ele fala como esses grupos eles tentam reescrever a história, né? Ou minimizar o papel do nazismo. O Evans, Richard Evans, ele analisa esses movimentos e como eles surgiram e como a historiografia responde a essas tentativas de revisionismo. E além disso, também o livro explora bastante como a Alemanha contemporânea lida com seu passado, enfatizando o papel da educação, dos memoriais e da cultura popular na formação da memória coletiva, né? Ele detalha também como o povo alemão enfrenta o legado nazista, passando por um processo de reflexão crítica e tentando evitar a repetição dos erros do passado. Ou seja, aquela famosa frase, né? Se você não conhece a história, você está fadado a repetir a história. Então, se a história não foi muito boa, você não estuda aquilo, aquilo pode se repetir. Claro que com outros nomes, mas pode, tá? Então, pessoal, ele é importante também, né, que ele dedica o livro, né, parte do livro dedica em capítulos ali mais específicos para tratar da questão desse revisionismo histórico.
eu falei, né? A questão do negacionismo, revisionismo e tal. E ele explora, né? O autor, as tentativas dos negacionistas de minimizar. E o conteúdo ele é discutido, por exemplo, tem um capítulo que aborda a memória coletiva. É interessante essa questão da memória coletiva, que é a memória que o povo tem. É muito interessante essa parte, porque assim, memória coletiva, como eu falei, memória não é história. Mas a memória ela pode ser construída e ela pode ser manipulada com o passar do tempo. Interessante. A memória de um povo, a memória da história. Presta atenção no que eu vou falar. A memória da história de uma nação pode ser manipulada. E eu tenho um vídeo, eu tenho um certo receio de postar esse vídeo que eu gravei já há algum tempo, que fala das frases da propaganda Joseph Goebbels, da Alemanha nazista, com algumas frases dele e algumas que o pessoal fala que é dele, mas frases muito que foram reconhecidas por eles, né? Por ele, né? E alguns autores falam que de fato é dele. E eu tenho um certo receio de colocar, porque seria importante eu colocar esse vídeo, porque mostra o pensamento. Ah, mas aí a gente está vivendo em uma época muito difícil de polarização. Se eu colocar esse vídeo, vocês vão entender qual é a forma que ele pensava. Então eu vou ver de que forma eu vou colocar esse vídeo, vou postar. Esse vídeo eu gravei há muito tempo, que eu falo assim, há mais de um ano. Só para vocês terem uma ideia. E esse vídeo custou aí um canal meu foi derrubado. Eu acredito que foi por causa desse. O canal do YouTube meu foi derrubado simplesmente por causa desse vídeo e o YouTube não respondeu. Então eu tenho que ter uma certa cautela em postar alguns vídeos, ok, pessoal? E só para finalizar, né, o conteúdo é discutido, o conteúdo do livro, tal, é discutido, por exemplo, em alguns capítulos que aborda essa memória que eu falei para vocês, né, coletiva, e a questão que é, que é uma questão controversa, tá? Em torno da interpretação do passado. Uma coisa, pessoal, é você viver o fato histórico. Você está naquele momento, claro que a gente não estava. Pra gente estar lá, a gente deveria ter no mínimo 90, 80 anos. 80 anos não, mais. E vai fazer 80 anos que a guerra acabou. Então nós teríamos que ter aí 90 anos, 100 anos. Nós não vivemos o fato histórico. Hoje nós temos o estudo do fato histórico e temos a memória. E é uma questão para se aprofundar. Eu indico esse livro, Richard. Eu vou trazer outros autores aqui, mas o Richard Evans ele tem excelentes livros. Tá? Além desse, tem outros também, mas por enquanto, tá? Com esse, tá, pessoal? Vou, vou ficar com esse como indicação para vocês na leitura, para quem quer entender a questão da história e da memória, não só na época, mas como ficou com o passar do tempo. É um estudo aí dedicado que ele faz. Muito importante, muito interessante. Ok, pessoal? É isso aí. Esse foi mais um vídeo que eu fiz pra vocês. Gostaria de agradecer a vocês. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Tem algumas pessoas que assistem o meu canal, mas não se inscreve. É necessário, pessoal. Preciso aí que vocês se inscrevam no canal. Deem um like. Se quiserem deixar algum comentário também podem deixar, ok? Mas é isso aí, tá bom? Desejo a todos paz e fiquem com Deus.